Olá, meus amigos! Saudações do Evaldo Pimenta. Eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram neste canal. Para mim é um privilégio muito grande tê-los aqui comigo, analisando as Escrituras. Não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe só com todo mundo e em todos os meios sociais possíveis. Facebook, WhatsApp, Instagram. Ligue para os seus amigos, para os seus familiares. Peça-os para se inscrever neste canal, porque é um privilégio muito grande, eu me sinto muito feliz, as pessoas estão chegando e eu fico muito agradecido por vocês estarem aqui comigo. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dê o seu like e toque no sininho das notificações para que você receba mais vídeos. Por gentileza, pegue o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro publicano. Aqui nesse versículo que nós lemos, Jesus está contando uma parábola, uma espécie de história a um grupo de pessoas que se consideravam justos e, o pior, também desprezavam os outros. E ele conta esta parábola e traz dentro desta parábola 2 personagens. Um ele chama de fariseu e o outro publicano. Para que você entenda a profundidade da parábola que Jesus contou aqui, você tem que saber quem eram os fariseus, da onde eles vieram, por que Jesus usa os fariseus como exemplo. Por que Jesus fala dos fariseus? Em primeiro lugar, Flávio Joséfos foi um historiador do primeiro século. Ele disse que há 2000 anos atrás, no tempo de Jesus, havia aproximadamente 6.000 fariseus em Jerusalém. E o Novo Testamento faz mais de 100 menções a este povo, chamado fariseu. Para você entender como eles surgiram, é necessário que você volte um pouco na história, aproximadamente no ano 331 a.C., quando o Império Grego entrou no Oriente Médio, invadindo todas as nações, tentando helenizar as nações, principalmente a nação de Israel, com o seu governante Antíoco Epifânio. E nesse momento, no ano 331, quando os gregos estavam quase tomando o planeta Terra, eles invadiram o Oriente Médio e tentaram tomar Jerusalém, eles tiveram uma resistência. Primeiro foi a família de Judas Macabeus, e junto com a família de Judas Macabeus havia um povo que também resistiu à helenização grega, que foi os Hasidins. Quem eram os Hasidins? Os Hasidins eram um povo que estudava as epígrafes judaicas. Esses Hasidins se uniram ao povo que fez a grande coalizão contra a helenização grega em Jerusalém e conseguiram desmembrar todos os propósitos de Antíoco Epifânio no Oriente Médio. Esses Hasidins, eles também eram responsáveis de compilarem os manuscritos sagrados. E pior ainda, eles se consideravam os responsáveis pelo sagrado. Os Hasidins, eles atribuíram todo o cativeiro que Jerusalém passou a ter na história de sua existência, porque os judeus negligenciaram as leis.
Segundo os Hasidins, os judeus só passaram por vários períodos de cativeiro porque negligenciaram as leis de Deus. Então eles se colocaram nas posições de guardiões do sagrado. E dos Hasidins nasceram os fariseus, que continuaram com a mesma peleja de guardarem os sagrados. E em nome da regra que eles tinham como fé e conduta, que é a Torá, eles criaram 613 mandamentos em cima do Pentateuco, em cima do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que era chamado até hoje de mitzvot, que é os 613 mandamentos do judaísmo. Então esse grupo nasceu em si para vencer a helenização grega. E os fariseus, como eles atribuíam todo o cativeiro que Israel veio passando a uma negligência à lei, eles criaram 613 leis, a mitzvot, para poder guardar o seu povo de transgredir a lei. Só que nessa posição de superprotetores da lei, eles foram se tornando arrogantes, presunçosos, jactanciosos, cheios de si mesmo, a ponto de se acharem muito especiais para Deus, porque eles levavam em considerações as suas horas sacrificiais diante de Deus e achavam que por fazer isso, Deus era obrigado a honrá-los em todas as suas demandas. E é este grupo a qual o Senhor Jesus começa a falar esta parábola, porque eles não só se consideravam bons demais, como desprezavam os outros, que é um sentimento inevitável. À medida que o camarada vai se achando muito bom, o final disso é desprezo pelas outras pessoas, porque ele vai se intoxicando dele mesmo e ele vai ficando pedrado. Às vezes, quando eu olho para os fariseus, eu fico bobo de ver como o ser humano pode entrar nesse empedramento espiritual a ponto de não conseguir se enxergar mais e achar que Deus é obrigado a honrar todas as suas falas, todos os seus votos, todos os seus posicionamentos, porque ele tem horas sacrificiais diante de Deus. Isso é uma barganha perversa, é maligno, é maléfico, que ao invés de fazer com que a pessoa fique mais próxima do seu Criador, desumaniza o ser humano, porque o torna esmagante aquele que é diferente, o torna perverso aquele que é diferente a ele. E o Senhor Jesus diz a esses homens que se achavam muito e fala: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, aquele a qual a religião dizia que era zeloso. Aquele que não só a religião dizia que era zeloso, como a história diz que era os supostos guardiões dos mandamentos da Torá. E o outro era um publicano. Quem era o publicano? O que era um publicano? O que significa ser publicano? A palavra publicano significa servidor, um servidor público. Publicano nada mais era do que um homem que trabalhava para o regime opressor, que no caso aqui do tempo em que Jesus está falando isso, o regime opressor já não eram mais os gregos e sim os romanos, cobrando impostos. E pior do que isso, era um fiscal de fazendas. Ele cobrava impostos para o governo de Roma e, como acontece em todo contrato, onde há licitações, onde há compra, vendas, notas superfaturadas, principalmente onde muitos fiscais se vendem de verdade, acontecia assim de maneira espantosa há 2000 anos atrás. Então o publicano era uma pessoa vista de maneira pejorativa porque, além de trabalhar para o regime opressor romano, ele cobrava
impostos superfaturados. Então era um homem completamente subversivo. E Jesus diz que esses dois homens sobem ao templo para orar. E diz o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí olha para o publicano com desprezo. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O senso de justiça própria que ele tinha. Olha, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, porque lhe pesava a consciência, os seus pecados, as suas culpas lhe pesavam a cabeça. Batia, esmurrava o peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Digo-vos que este publicano desceu para sua casa justificado por Deus, perdoado por Deus, reconciliado em Deus, porque qualquer que a si mesmo se exaltar diante de Deus será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que o Senhor Jesus quis dizer com esta parábola é que a nossa espiritualidade, a nossa busca constante diante do Senhor deve ser encarada como privilégio. Primeiro, como privilégio que nos foi dado. Segundo, como um constrangimento que o Evangelho vem trazendo ao nosso coração. E nunca por soberba, arrogância, e nem para nos mostrarmos superiores aos outros. Porque qualquer um que se achar superior ao outro será humilhado. Porque a soberba precede sim a ruína. E aquele que se humilhar será exaltado. Olha a subversão, porque o Evangelho diz que aquele que quer ser grande ou cogita ter uma boa posição, aprenda a servir os outros, porque o Evangelho é simplicidade no ser. É você ser simples, não é você se achar muito porque faz algo para Deus, ou porque tem o privilégio de fazer aos outros. A sua bandeira não pode ser de si para si mesmo, mas tudo que você fizer, faça com amor, por graça, misericórdia e bondade prática na vida, porque Deus te deu o privilégio de fazer, mas não queira ser exaltado. Não espere faixa para cortar. Não espere tapinhas nas costas, porque isso não agrada a Deus, muito pelo contrário, isso o aborrece. Faça por amor e seja humilde, seja simples. É isso que a palavra quer dizer para cada um de nós. Então eu vejo tantas pessoas arrogantes, se achando muito, porque estão buscando, estão orando, Isso é um privilégio que nos foi dado e devemos fazer sim. Eu não estou aqui para te desmotivar a fazer, não. Pelo contrário, a palavra tem que te dar fome de Deus. Porque a palavra, uma das funções dela é aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas o povo que se acha muito é justamente aquele povo que se achava os guardiões da lei. E transgrediram a lei, porque criaram as 613 mandamentos, as mitzvot, e jogavam para cima do povo há 2000 anos atrás como se fossem mandamentos do Senhor. E de forma perversa os faziam.
Como isso, pastor? Como era utilizado de forma perversa? Prova disso aquela vez que Jesus está na praça e eles trouxeram uma mulher que foi pega em um ato de adultério. E aí chegam os líderes sacerdotais dos fariseus e falam para Jesus: mestre, essa mulher foi pega em um ato de adultério e a lei de Moisés manda matar apedrejada. Essa lei que mandava matar apedrejada fazia parte de uma das 613 leis a qual eles criaram. Só que não é o grande mandamento de Deus, porque como pode Deus dizer em um dos 10 mandamentos, não matarás? E ainda diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, e eles vêm com uma regra dizendo que se uma pessoa for pega em um ato de adultério, seria apedrejada. Não é relativizar uma lei com outra? Não tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa que não se encaixa? Pois isso não é a primeira, nem será a última. São várias e várias e várias passagens nos evangelhos a qual eles tentam relativizar a verdadeira lei de Deus em nome da lei do homem, em nome da lei do eu. Porque tudo que eles queriam era ser aplaudido pelo povo, ser reconhecido como os grandes representantes de Deus na terra. Só que Deus nos ensina, o Evangelho nos ensina, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que grande é aquele que mais serve. Que nós não somos melhores do que as outras pessoas, muito pelo contrário. Aquele que quer ser grande no reino dos céus deve se tornar puro e simples como uma criança. E uma das características da criança é se aproximar do mestre sem interesse, sem querer ser melhor do que as outras pessoas, porque esse sentimento é perverso demais. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, e eu já disse várias vezes que o reino dos céus não vem com visível aparência, ele é um estado de espírito que está dentro de nós. Jesus disse isso quando as pessoas se aproximavam dele para receber cura. Chegavam até Jesus e falavam, mestre, nos cure. E as crianças não foram até Jesus para pedir cura nenhuma, elas só queriam estar próxima do mestre, com toda a simplicidade do coração. Que o seu desejo diante de Deus seja esse, em espírito e em verdade. Se aproximar do Senhor, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. E nunca querendo fazer barganha, porque com Deus não existe barganha. A busca a ele é um privilégio. Não pense que ele vai te beneficiar por você estar o buscando. Se a tua motivação em buscar a Deus é essa, você está muito equivocado. Você tem que mudar as suas prioridades e a sua forma de pensar. Que Deus possa te abençoar com esta palavra e que você se permita ser transformado pelo Evangelho. E se torne uma pessoa melhor, porque Evangelho que é Evangelho, se é Evangelho de verdade, ele tem que fazer de cada um de nós pessoas melhores. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Não deixe de compartilhar. E coloque, por favor, no comentário os próximos vídeos que você gostaria de participar conosco, que você gostaria que nós analisássemos junto as Escrituras. Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero as suas ideias e eu tenho certeza que temos muito que aprender. Fique conosco, porque vai ter mais vídeos aí que serão abençoadores para você e para a tua família. Que Deus te abençoe, um beijo e fique na paz. Amém.